Bom, esse vai ser um vídeo mais falado do que explicativo, simplesmente uma conversa. Bom, vocês devem ver as notícias, devem ver aí o que está acontecendo ao mundo afora, países lutando em guerra, pessoas morrendo, fome, muitas pessoas indo em busca de... As clínicas de psiquiatria estão cheias, essa que é real. Muitas pessoas loucas, não sabem amar ao próximo, não sabem o que fazer, o que seguir, os planos para a vida. As pessoas estão perdidas em guerras consigo mesmo. Bom, este é apenas o princípio das dores, né? As guerras, as contendas, o ódio, a insensatez, tudo isso. A iniquidade vai se multiplicar e já está se multiplicando. Isso é fato. Bom, muitas pessoas acham que com essas guerras, com essas ameaças dos Estados Unidos e do Irã de usar bombas nucleares, vai acabar com o mundo. Eu digo que bem provavelmente eles não vão usar as bombas, mas só Deus sabe o que vai acontecer debaixo das nuvens, né? Nessa esfera natural. Só Ele sabe o que irá acontecer. Mas eu peço que, se você tem uma Bíblia aí, ou dá pra abrir no navegador também, você abra em Mateus 23:24, que irá responder todas as suas perguntas. Vamos ler aqui. No Monte das Oliveiras achava-se Jesus assentado. Quando se aproximaram dele, os discípulos, em particular, lhe pediram, dizendo-nos: quando sucederão estas coisas, e que sinal haverá da tua vinda e da consumação do século? Ele respondeu: vede que ninguém vos engane. Então presta atenção. Porque virão muitos em meu nome, dizendo, eu sou o Cristo, e enganarão a muitos. Vamos ver. Eu lembro de um homem que foi há pouco tempo, na real, que ele disse numa TV, ele era um árabe que ele se dizia descendente de Abraão, né? Porque pra quem não sabe, é Abraão, Isaac e Jacó, né? Davi, descendente de Jacó, e assim vai indo a descendência até chegar em Jesus. Sim, Jesus é descendente de Abraão por promessa do próprio Deus, que Deus disse, da tua descendência virá o Messias, o Cristo, certo? E ele já veio, morreu por nós e nos libertou de todos os nossos pecados. Só que este homem falou que ele era o Cristo da descendência de Abraão, prometido por Deus, né? Muita desonra. Não sei qual a palavra certa, mas, né? Muita blasfêmia. Vamos continuar aqui no 6. E certamente ouvireis falar de guerras e rumores de guerra. Vede, não vos assusteis, porque é necessário assim acontecer, mas ainda não é o fim. Porque se levantará nação contra nação, reino contra reino, e haverá fomes e terremotos em vários lugares. Porém, tudo isto é o princípio das dores. Então sereis atribulados e vos matarão. Sereis odiados de todas as nações por causa do meu nome. Aqui no 9, eu acredito que seja daqui um tempo pra frente, né? Onde nós cristãos seremos perseguidos por simplesmente amar o nome de Deus. Deixa eu beber uma água. Mas eu não sei quando isso vai acontecer, né? Eu digo que o máximo ali é até 2030, até a volta do Cristo. Mas não sei, um segundo para ele é como 1000 anos e 1000 anos como um segundo. Então é impossível saber exatamente o momento, mas não passará esta geração até que Jesus Cristo venha novamente. Daí no 10. Nesse tempo, muitos hão de se escandalizar, trair e odiar uns aos outros, né?
Às vezes você tá se escandalizando e nem tá percebendo, né? Tipo, agora é o fim do mundo. A Rússia vai tacar uma bomba nos Estados Unidos. O Trump é um espião russo. Os Estados Unidos vai atacar o Irã e não sei lá o que, sabe? Às vezes você só tá se escandalizando, porque a gente só tá vendo o resumo, né? A gente só tá vendo o fato, né? O mundo tá pra acabar mesmo e você não precisa se escandalizar. A gente só tá vendo o que já era esperado desde que essa Bíblia foi totalmente completa e antes mesmo dela ser completa, certo? Daí, trair e odiar uns aos outros. Acho que nessa parte todo mundo já percebe que o mundo tá assim. Não preciso dar uma explicação, um resumo disso, né? Acho que não necessito disso, pois é só você olhar pra rua, olhar pras notícias que você vai ver. Daí, 11. Levantar-se-ão muitos falsos profetas, enganarão a muitos. Aqui, né? Aqui é o tipo de, sei lá. Vamos ver. Pegar um exemplo. Não, pegar um exemplo não, que daí eu vou estar julgando, né? E eu não posso. E na medida que julgar, serão julgados, né? Mas pegar um exemplo sem querer julgar, mas eu vejo que muitos pastores, eles, na questão do dízimo e das ofertas, por exemplo, muita gente faz piada porque quem paga mais pra eles é mais especial, por exemplo. Mas eles não compreendem que o dízimo, na real, eu vou explicar um pouco para que serve o dízimo e o que pra mim, às vezes pode ser simplesmente um julgamento humano disso, mas para mim, o dízimo nada mais é para investir no local, no templo do Senhor, né? No local onde você vai para orar, para cantar o nome dele. O dízimo você dá para isso, pro pastor investir aonde é que você vai para cantar, louvar, que é a igreja, mas também para ele não precisar se preocupar em trabalho e simplesmente focar em Deus. Porque como eu vou te fazer uma pergunta sincera: como um pastor vai pregar para as pessoas se ele não tem intimidade com Deus? Se dele não flui Deus, o que ele vai falar para as pessoas? Sabe? Ele só vai mentir. E da boca dele não vai sair uma verdade. Porque se você é pastor, você tem autoridade máxima. E o seu dever é simplesmente abrir a sua boca e fluir o Espírito Santo. Esse é o seu papel. Não há nenhum outro papel seu naquela igreja. Não, pode ser cantar, talvez Deus pode te usar para cantar, para criar hinos, para orar, pode, mas o seu principal papel é simplesmente ser uma boca de Deus para o povo. É só isso. E isso não diria que é difícil, mas você deve estar totalmente focado com a mente para Deus, certo? Então, para mim, o dízimo é isso. Nesta minha visão do que serve o dízimo, né? Agora, o jeito que eu não quero pagar o dízimo, ou acho que o dízimo é inútil, ou coisa assim, aí você tem que botar o seu joelhinho no chão e orar para Deus. Ele vai julgar o seu caso e você tem que pedir o que é para você fazer, certo? O dízimo é geralmente 2% do que você ganha, mais que isso não. Por exemplo, ganhei 10 reais, vou dar 2 reais. Ganhei 20, sabe, vou dar 2. Tipo, você tem que dar mais ou menos isso, mais ou menos esse o valor. Daí no 13, aquele porém. Eita, calma. Tá no 13. Aquele porém que perseverar até o fim, esse será salvo, né?
você deve ficar de cabeça erguida, né? Você deve ficar com fé. Quando você orar, peça que o Senhor ajude na sua fé, porque a fé, a gente tem fé, a gente só não usa ela, não sei explicar, mas não tem como aumentar a fé ou diminuir a fé. É uma palavra meio errado falar isso. Você tem que liberar a sua fé, sabe? Você tem que pedir para Deus libertar a sua fé, pois a gente já foi liberado de todos os nossos pecados. A gente não precisamos cometer esses pecados que nós cometemos, mas a gente não acredita nisso. Uma pessoa viciada, ela não acredita que ela pode se libertar deste vício. Exatamente por ela estar viciada, ela não acredita que ela pode ser liberada. Mas graças a Deus já fomos liberados, certo? Você só precisa crer, acreditar, certo? Daí no 14: E será pregado este evangelho do reino por todo o mundo para testemunho a todas as nações. Então virá o fim. Aqui é simples. Antes da volta de Cristo, não terá uma etnia, uma raça, uma tribo, uma religião, quaisquer coisas, quaisquer fatos nesse mundo receberão a oportunidade de ouvir a verdadeira palavra de Cristo. Nenhum ser nesta terra não receberá a oportunidade de amar a Cristo, certo? Todos receberão esta oportunidade de mão aberta para servir. Sim, vai chegar para você o verdadeiro amor de Deus. Mas você não pode ser enganado por falsos profetas. E você deve, quando você perceber que aquilo é o verdadeiro Cristo e aquele que é o verdadeiro amor pregado, se você abandonar isso, se você não der bola, você está perdendo a chance na sua vida para amar a Deus. Bom, esse foi só um resumo. Eu peço para que você leia novamente esta passagem e se aprofunde. Ore para que Deus, depois que você ler, ore para que Deus te ensine, te mostre tudo o que você precisa para entender e compreender esta passagem, certo? Bom, Deus abençoe a todos. Santifique-nos e glorifique-nos para que possamos amar a Ele e fazer a sua obra. Amém.